Olá, muito obrigada a todos. Muito obrigada por terem se juntado a nós. Já começamos a ver algumas pessoas que estão a entrar. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa participação. Portanto, eh, obviamente, estamos à espera de um grupo de pessoas que vão entrar, mas entretanto, eu agradeço desde já a vossa participação, por estarem aqui connosco hoje. Eu gostaria de dizer, senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu tenho o prazer de vos receber nesta sessão de informação sobre o novo Estatuto da Residência, nomeadamente o Pre-Settled ou o Settled Status. O meu nome é Neide Andrade, sou consultora de Youth Settlement Scheme, credenciada pela Officer Immigration Services Commissioner, dou apoio em atividades como informar a comunidade portuguesa no Reino Unido e faço trabalho de voluntariado na instituição Settled. Este é o primeiro de 2 eventos que a Settled organizou em colaboração com o nosso Consulado-Geral de Portugal. A próxima sessão será onde falaremos sobre candidaturas em atraso, e estes 2 encontros foram organizados graças à ajuda fantástica do Dr. Jorge Cruz, Cônsul-Geral de Portugal em Manchester, e do Dr. André Porteiro Ferreira, funcionário consular, a quem a Settled presta o agradecimento especial. Eu também gostaria de agradecer ao Consulado-Geral de Portugal em Manchester por terem anunciado este evento. Por favor, deixem-me dizer algumas palavras sobre o trabalho realizado pela Settled. Nós somos uma pequena instituição de caridade criada por um grupo de cidadãos europeus para ajudar cidadãos europeus a continuarem a viver legalmente no Reino Unido após o Brexit. Nos últimos 3 meses, a Settled ofereceu aconselhamento jurídico gratuito a mais de 3.000 pessoas via telefone, e-mail e outras plataformas digitais. Este trabalho só foi possível graças ao trabalho de 100 voluntários, e desses voluntários a Settled consegue falar convosco em 14 línguas e consegue chegar às partes mais remotas do país. A Settled responde por e-mail, por telefone e tem diversos grupos de Facebook, incluindo um grupo em português, que fornece o aconselhamento jurídico sobre o novo Estatuto de Residência. Para hoje, na nossa agenda, temos o nosso orador convidado, o Dr. Jorge Cruz, Cônsul-Geral de Portugal em Manchester, que abordará quais as funções do consulado e os mecanismos de apoio disponíveis no nosso consulado no Reino Unido. Em seguida, teremos a apresentação do Ricardo Gerobado, que tem sido um consultor voluntário da Settled desde o início do ano, onde iremos focar relativamente sobre o Youth Settlement Scheme e o período de graça, que para muitas pessoas que podem até fazer confusão, refere-se ao período de carência, portanto é o período de tolerância para que possam submeter as vossas candidaturas. A apresentação durará cerca de 30 minutos. Seguidamente daremos espaço para as perguntas dos participantes na caixa de perguntas e respostas, que vocês vão encontrar mesmo aqui na plataforma do Zoom. E vamos também responder a algumas perguntas que nos foram colocadas por e-mail. Mas, por favor, pedimos para que vocês usem a caixinha das perguntas e respostas, não o chat. Repito, usem a caixa das perguntas e respostas. As nossas consultoras voluntárias, Catarina Lima e Lara Parisotto, credenciadas também pela OISC, terão todo o prazer em responder às questões que forem colocadas nas caixinhas de perguntas e respostas. Agora, neste momento, tenho o enorme prazer e a grande honra de passar a palavra ao Dr. Jorge Cruz, Cônsul-Geral de Portugal em Manchester. Muito obrigado por terem ouvido. Boa tarde a todos. Sou Jorge Cruz, de facto o Cônsul-Geral de Portugal em Manchester, e é para mim um privilégio estar a participar nesta sessão. Do seu ponto de vista introdutório, quero sublinhar algumas mensagens, mas antes disso, em termos de contextualização, permite-me partilhar convosco o seguinte: a estrutura consular portuguesa no Reino Unido tem dois pontos focais. Tem o Consulado-Geral em Manchester e tem o Consulado-Geral em Londres. Eu sou responsável por uma área de jurisdição que cobre o centro e o norte de Inglaterra,
todo o país de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, e ainda a ilha de Man. Portanto, uma vastíssima área de jurisdição. Bom, nesta área de jurisdição, nós temos desenvolvido desde 2019 diversas sessões de esclarecimento, todas elas presenciais, que foram interrompidas pelas condições pandémicas de todos conhecidas. Esta sessão, em particular, é, no que se refere a mim, a primeira vez que participo através de uma plataforma virtual. Bom, feita esta contextualização, não poderia deixar de saudar a Cristina Tegolo e a sua notável equipa por esta parceria que estabelecem connosco, que neste momento se concretiza sob esta forma de sessão de esclarecimento. Ambas as organizações, ou seja, o Consulado-Geral em Manchester e a Settled, estão muito focadas na nobre causa de apoiar os cidadãos europeus e, em particular, os cidadãos portugueses, no seu objetivo de continuarem no Reino Unido e de desenvolverem a sua vida com normalidade depois do Brexit. Na minha qualidade de Cônsul-Geral, quero-vos dizer que vejo com imensa satisfação o elevado número de candidaturas que foram submetidas por cidadãos portugueses, tendo em vista regularizar a sua situação em território britânico no âmbito do European Union Settlement Scheme. Os dados mais recentes, disponibilizados pela Home Office, relativos a 30 de abril, indicam que mais de 383 mil cidadãos portugueses submeteram a sua candidatura. Isto é motivo de grande regozijo. Bom, no entanto, a nossa experiência cotidiana, quando eu digo nossa, quero referir a experiência do Consulado-Geral em Manchester e a experiência da Settled, indicam que ainda há portugueses que não submeteram a sua candidatura e que nos transmitem as suas dificuldades. Portanto, esta sessão de esclarecimento tem justamente por objetivo facultar informação no momento em que ainda é oportuno. Bom, quando eu digo oportuno, quero sublinhar a data de 30 de junho. O período de graça esgota-se no dia 30 de junho. E, portanto, há oportunidade neste momento, no dia 15 de maio, de ainda transmitirmos um conjunto de informações fundamentais e que serão certamente muito úteis para quem nos está a ouvir. No que se refere às mensagens que gostaria de sublinhar, as principais são as seguintes. Todos os cidadãos portugueses e seus familiares terão de submeter candidatura no âmbito do U-Settlement Scheme até esta data, que repetirei ao longo da intervenção. 30 de junho. Todos os portugueses têm que submeter a sua candidatura. Bem, quem não o fizer e não puder apresentar uma razão robusta, uma razão legítima para a não apresentação de uma candidatura até 30 de junho, corre o risco de perder o acesso a serviços públicos. Por exemplo, ter dificuldade de ter acesso a um hospital a partir de 1 de julho. Mas não só. Por exemplo, a dificuldade de candidatar-se a um emprego, a dificuldade de abrir uma conta bancária, a dificuldade de arrendar um apartamento, ou seja, dimensões absolutamente fundamentais da vida das pessoas poderão estar comprometidas, seriamente comprometidas, eu diria, se a candidatura não for submetida até dia 30 de junho. Em suma, repito, é absolutamente crítico que todos os cidadãos portugueses que ainda não o tenham feito, submetam a sua candidatura até dia 30 de junho. Bom, esta obrigação envolve todos os cidadãos, maiores e menores. Este é um aspecto absolutamente fundamental. Isto é, os pais que tenham, entretanto, regularizado a sua situação, isto é, que tenham recebido da parte do Home Office um de dois estatutos, ou settled status ou pre-settled status, não transferem por essa razão automaticamente, portanto isto não ocorre, não há uma transferência automática de estatuto para os seus filhos. Os menores, por mérito próprio,
têm de submeter uma candidatura no âmbito do Settlement Scheme. Atenção que a circunstância de uma criança ter nascido no Reino Unido não é por si só garantia de ser cidadão britânico. O pai e a mãe têm que confirmar que isso é assim. E, portanto, até ter a indicação concreta de que a criança é cidadã britânica, terão de portanto, fazer essa validação e, constatando que não têm o direito a essa cidadania, porque não é automática, insisto, a circunstância de se ter nascido no Reino Unido não confere automaticamente a cidadania britânica. Portanto, neste quadro que estou a referir, os pais têm de candidatar os seus menores. Bom, recentemente as autoridades britânicas indicaram que os pais de cidadãos nacionais nascidos ou adotados desde 1 de abril passado terão 3 meses para, no fundo, submeter a candidatura. E os pais terão então de fazer o registro de nascimento, obter o documento de identidade e submeter a candidatura. Isto é importante. É possível submeter candidaturas com documentos caducados, e este é um assunto ao qual regressaremos mais tarde durante esta sessão de esclarecimento. A última coisa que eu queria, obviamente, assegurar é que o Consulado-Geral de Portugal em Manchester está à disposição dos cidadãos, desde logo através da vasta informação que temos disponível na nossa página institucional. Por agora, eu terminaria aqui a minha intervenção e estarei sempre aqui convosco e responderei a algumas perguntas durante a fase de perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito obrigada. Tivemos aqui uma intervenção do Dr. Jorge Cruz, Cônsul-Geral de Portugal. Muito obrigada. E agora teremos o Ricardo, que é um dos consultores voluntários, que vai fazer uma apresentação relativamente ao EU Settlement Scheme e ao período de graça. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela apresentação, Neide. É um prazer estar falando aqui com vocês. Os colegas portugueses devem estar percebendo pelo meu sotaque que eu não sou português, eu sou brasileiro, e é com muita honra que eu vou aqui, né, contribuir com vocês, ajudando no entendimento do que é esse período de graça. Eu sei que na nossa audiência hoje a gente também está contando com a participação de outras pessoas que também falam português, além dos portugueses, então eu espero que vocês aproveitem bastante e depois dessa explicação eu devo retornar outra vez para a gente falar um pouco sobre as perguntas e respostas junto com a Neide e o Dr. Jorge. Então vamos lá. O período de graça, como a Neide já citou inicialmente, ele tem esse nome e que ele às vezes causa confusão em algumas pessoas, porque ele foi trazido como uma extensão, como um período adicional de tolerância, de carência, para o prazo que havia se encerrado inicialmente no dia 31 de dezembro de 2020. Então, o que seria o período de graça? Ele prolonga o prazo que você tem para submeter a sua candidatura ao EU Settlement Scheme. E esse prazo, ele está estendido até o dia 30 de junho de 2021. Então, a gente tem aí pouco tempo restante até o final desse prazo. Os familiares também vão poder se candidatar até essa mesma data, dia 30/6/2021, desde que tenham estabelecido sua residência no Reino Unido até essa data. E é importante também ressaltar que para o cidadão português, o cidadão europeu, que for aplicar para o EU Settlement Scheme, ele precisa estar residindo no Reino Unido antes do dia 31 de dezembro de 2020. Então, caso você tenha chegado aqui depois do dia 31 de dezembro de 2020, você já não está elegível para se candidatar ao EU Settlement Scheme. É importante, né, se atentar a este detalhe.
Então, como eu comentei, as candidaturas terão de ser submetidas até o dia 30 de junho de 2021 e pedidos posteriores só vão ser considerados pelo Home Office se houver uma razão aceitável para esse atraso. E as candidaturas que forem submetidas após esse prazo poderão nem ser consideradas por eles. Então, é importante ficar muito atento a esses prazos, porque esses critérios que vão ser adotados, né, para o que eles vão considerar uma razão aceitável para o atraso, são critérios que vão variar caso a caso e não há garantia nenhuma de que eles serão aceitos. Ao final da aplicação, qual vai ser o estatuto? Qual vai ser o status que vai me ser concedido? Existem duas possibilidades no EU Settlement Scheme. Existe o que eles chamam de Settled Status, que seria o permanente, que são para candidatos que tenham 5 anos de residência ou mais no Reino Unido no momento da candidatura. Então, caso você já esteja residindo aqui no Reino Unido há 5 anos ou mais, o resultado da tua aplicação, caso seja concedida, será o Settled Status, que é um status que garante residência permanente no Reino Unido. Caso contrário, se você estiver residindo aqui há menos de 5 anos, você vai receber o Pre-Settled Status, que é um status temporário, que ele vai garantir para você o direito de continuar residindo no Reino Unido por 5 anos, que serão contados a partir da data que o seu status for concedido. E o que vai acontecer com a sua família? Os seus familiares mais próximos, eles podem pedir para se mudar para o Reino Unido a qualquer tempo, desde que eles se enquadrem em uma dessas categorias, ou seja, precisa ser o esposo ou esposa, ou um parceiro em união civil ou união estável, crianças que sejam menores de 21 anos ou maiores de 21, desde que sejam dependentes dos pais ainda, ou pais que sejam dependentes dos filhos também podem se candidatar para se reunir com eles aqui. Uma outra observação é que essa relação, né, entre o europeu e o seu familiar, ela precisa existir no dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, se a gente está falando, por exemplo, de um casal, significa que esse casamento tem que ter acontecido até o dia 31 de dezembro de 2020. Se a gente estiver falando de um casamento que aconteceu após essa data, ele já não se aplica a essa regra do EU Settlement Scheme. Todos os outros familiares que até havia um período anterior onde havia uma lista que eles chamavam de familiares estendidos, que também incluía irmãos e outros tipos de parentesco, esses já não estão mais aceitos, né, com a regra atual, apenas o que eles consideram familiares diretos. E o que acontece com esses familiares que querem mudar? Desde o dia 1º de janeiro desse ano, os familiares que querem residir legalmente com você no Reino Unido, eles têm duas opções. Se candidatar diretamente para o Pre-Settled Status, utilizando uma aplicação que vai utilizar a identificação biométrica que tem no seu passaporte ou no seu documento de identidade, desde que esse seu familiar seja também um cidadão da União Europeia ou da Suíça ou do Espaço Econômico Europeu. A outra opção é ele se candidatar primeiro ao Family Permit, que esse caso se enquadra para familiares que não são, né, dessas regiões já citadas, e assim que for concedido o Family Permit, eles podem então entrar no Reino Unido e eles vão ter 3 meses para aplicar para o Pre-Settlement Status. E um detalhe importante que tem que ser observado é que não é possível que o seu familiar entre no Reino Unido como turista para depois ele se candidatar para o Pre-Settled Status. Ele precisa aplicar primeiro de fora do Reino Unido e entrar aqui já com o visto do Family Permit. Se ele estiver aqui como turista, ele precisa sair do país para depois fazer a aplicação. E o que vai acontecer com visitas de amigos e da minha família? Desde o dia 1º de janeiro de 2021, os seus familiares e amigos que queiram te visitar aqui, eles podem fazer sem um visto. Porém, eles só podem ficar aqui por até 6 meses. Preferivelmente, eles precisam ter um passaporte válido, mas os cartões do cidadão também podem ser usados até o dia 1º de outubro de 2021. A partir dessa data,
os cidadãos que quiserem entrar no Reino Unido vão precisar de passaporte, então não vai mais ser possível entrar no país apenas com o cartão do cidadão a partir do dia 1º de outubro de 2021, exceto se você tiver o Pre-Settled Status. E quais serão os direitos que eu terei a partir do momento que me for concedido o status? Tanto os settled quanto o pre-settled status, eles permitem acesso ao trabalho, aos cuidados de saúde e à segurança social. E lembrando, como disse o Dr. Jorge, que as crianças e os familiares que não sejam europeus também precisam se candidatar. Com relação ao trabalho, até o dia 30 de junho de 2021, que é o final do período de graça, você pode provar que tem o direito a trabalhar no Reino Unido utilizando qualquer um dos documentos a seguir. Um passaporte válido ou um cartão de identidade, caso seja cidadão da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu ou da Suíça. Um cartão de residência biométrico, se for familiar, mas não for europeu. Ou utilizando o comprovativo do seu estatuto, que pode ser obtido online. Não haverá nenhuma mudança na verificação do direito ao trabalho até depois do dia 30 de junho de 2021. E é de inteira responsabilidade do requerente submeter a sua candidatura através do EU Settlement Scheme. Você não é obrigado a informar a sua entidade patronal que se candidatou ou o resultado dessa candidatura. E a entidade patronal atual não poderá exigir a prova do estatuto de residência. Com relação aos cuidados de saúde, com ou sem o Estatuto Settled ou Pre-Settled, vocês podem usar o Sistema Nacional de Saúde, o NHS, gratuitamente, se for um residente habitual. Uma pessoa é considerada residente habitual se ela reside aqui no Reino Unido normalmente, habitualmente, mesmo com ausências temporárias ou ocasionais. Se você estiver a viver no Reino Unido desde o dia 31 de dezembro de 2020, você pode pedir um cartão gratuito do Global Health Insurance Card para ter acesso a cuidados de saúde públicos urgentes durante estadias no espaço econômico europeu. Com relação à segurança social, com o Settled Status, é o direito de residência que garante acesso aos subsídios e benefícios. Com o Pre-Settled Status, desde que em um caso que foi ganho em um tribunal da relação, qualquer pessoa com o Estatuto Pre-Settled que satisfaz o direito de residência também pode reclamar benefícios como Universal Credit, o crédito para pensão, de habitação, suporte de rendimento e o abono de família. E de que você precisa para você fazer o pedido? Tem que provar que você chegou ao Reino Unido antes do dia 31 de dezembro de 2020. Você precisa também do seu passaporte ou de algum documento de identificação. O número de segurança social, o National Insurance Number, ele é opcional. Porém, ele ajuda no caso de candidaturas para os Settled States, porque aí o Home Office consegue puxar automaticamente os seus registros de trabalho e mais facilmente identificar que você já está aqui no país por pelo menos 5 anos. E você também precisa fornecer um endereço de correio eletrônico e um número de telemóvel, preferencialmente um número britânico, para você poder continuar o pedido pela internet. Durante o processo, você vai receber perguntas sobre antecedentes criminais. Todos os candidatos com idade igual ou superior a 18 anos devem declarar os seus antecedentes criminais. Estes serão confirmados pelas bases de dados disponíveis. E nem todas as penas terão de ser declaradas, apenas atos criminais anteriores que constem no seu registro criminal. Portanto, se tiver antecedentes criminais, deve obter aconselhamento jurídico antes de se candidatar. Ou seja, você pode procurar os consultores e advogados credenciados para você receber uma orientação mais adequada sobre o seu caso. Infrações passadas, advertências, avisos, multas de estacionamento, trânsito, excesso de velocidade não precisam ser declarados. Provas adicionais. Poderá enviar comprovativos de residência se o Home Office não conseguir encontrar as informações suficientes para comprovar o seu período de residência no Reino Unido. Se esse for o seu caso, opte preferivelmente por documentos que provem períodos extensos,
quando possível, 1 ano. E aqui tem uma lista. Os seus payslips, comprovativos de pagamento, contratos de trabalho, os formulários P45 e P60, cartas de escolas e faculdades acreditadas, instituições de ensino, cartas do seu GP, o médico da família, ou prova de consultas médicas, cartas de entidades públicas, e aí tem a lista, né, das diferentes entidades públicas aqui do Reino Unido, e quaisquer outras contas domésticas, como contas veterinárias ou de reparos domésticos, que tenham o seu nome. E você também pode usar a prova de que você chegou antes do dia 31 de 12 de 2020, se você chegou próximo do período de transição. E é importante que você também verifique se nessas provas que você estiver fornecendo, o nome que consta nela tem que corresponder ao nome que consta nos seus documentos, no seu passaporte, para facilitar a identificação pelo home office. E do que mais você precisa? Os cidadãos de países terceiros precisarão comprovar a sua relação com o cidadão da União Europeia e apresentar a sua autorização de residência biométrica, se aplicável. E ao submeter a candidatura dos seus filhos, você também precisa de provas do parentesco, como a certidão de nascimento, por exemplo. E caso o seu resultado seja desfavorável, ou seja, você não receba o status pre-settled ou settled, você pode contestar esse resultado. Se você não estiver satisfeito com o processo, você poderá se candidatar novamente até o dia 30 de junho de 2021, que é o final do período de graça. Você poderá também solicitar uma revisão administrativa, um appeal, se achar que ocorreu algum erro, e isso terá um custo de 80 libras, mas que será reembolsado caso o home office concordar com seu pedido. E você poderá enviar também um apelo ao Tribunal de Primeira Instância, o First Tier Tribunal, se a candidatura for apresentada após 31 de dezembro de 2020. E o que você precisa para pedir o status pre-settled ou settled? Então, como eu falei, o seu passaporte ou cartão do cidadão, o National Insurance Number, que é opcional, o endereço de e-mail e o número de telemóvel, os comprovativos da sua residência contínua, e aqui, para se qualificar ao Settled Status, você vai precisar comprovar a sua residência no Reino Unido por pelo menos 6 meses, em qualquer período de 12 meses por 5 anos consecutivos. Esses são 180 dias contados como a soma de todas as ausências que forem de um dia completo durante uma ou várias viagens em qualquer período de 12 meses. Então, aqui a gente tem um exemplo para ilustrar esse tópico, porque ele é um pouco complexo. A gente tem aqui na ilustração esses 5 anos sendo representados, né, com esse círculo, e a gente tem aqui esses 12 meses contínuos, onde essas maletinhas da cor roxa, elas representam meses onde essa pessoa estava ausente do Reino Unido. E essa régua, né, com 12 meses, ela é uma régua móvel. Então, algumas pessoas confundem esses 12 meses como se fosse simplesmente uma contagem anual, de janeiro a dezembro, e, na verdade, é qualquer período de 12 meses que você possa contar. Então, é como se você pudesse movimentar essa régua de 12 meses, girando ela em volta aqui durante esses 5 anos, e em momento nenhum você pode ter mais do que 6 meses de ausência dentro dessa régua de 12 meses. Então, é um cálculo que não é tão simples de fazer, por isso você tem que tomar bastante cuidado, né, quando você for planejar as suas ausências do país. E aqui a gente tem um exemplo, a Maria. A Maria é portuguesa e chegou ao Reino Unido em abril de 2019. A Maria pediu o pre-settled status em abril de 2020. E ela recebeu um e-mail com uma carta em maio de 2020 a informar que tem o pre-settled status. Desta maneira, Maria pode se candidatar ao settled status a partir de abril de 2024, ou seja, 5 anos depois de ter chegado ao Reino Unido.
E ela tem até maio de 2025 para pedir o Settled Status, que são 5 anos depois da data que ela recebeu o Pre-Settled Status. E como você faz para ter acesso ao seu estatuto, ao seu status? Como você faz a comprovação dele? Você pode aceder ao sistema de candidaturas do EU Settlement Scheme através da página oficial do governo, e nele você vai precisar fornecer as informações, o número do seu passaporte ou cartão do cidadão, a sua data de nascimento e um código de acesso que vai ser enviado para o seu telemóvel ou para o seu e-mail, dependendo da preferência que você tiver escolhido no momento do cadastro. Então, lembre-se de manter o número do seu passaporte ou cartão de identidade com o qual você efetuou a sua candidatura e atualizar os seus dados no sistema. E como que você vai ter acesso ao seu status? Então, tem esses 7 passos simples, que aqui a gente está ilustrando com as telas que você visualizaria, onde você vai fornecendo as informações que eu mencionei no slide anterior, e no final você vai obter um resultado que mostra o seu status, que inclusive você pode compartilhar essa informação com o empregador, por exemplo. Então, como você vai fazer para provar o seu status, caso seja necessário para bancos ou entidades empregadoras? Você vai acessar ao sistema do governo. No canto esquerdo, no final da página, você vai encontrar uma opção Comprove o seu estatuto, Prove your status. E lá você vai clicar e inserir os dados do destinatário que vai receber o comprovativo, que é o endereço de correio eletrônico. E posteriormente vai ser gerado um código que expira em 30 dias. E aí você envia esse código, mais a data de nascimento, para a entidade patronal empregadora, dono de casa ou banco, para que eles possam ter acesso e consultar o seu estatuto. E aqui a gente tem a continuação desse passo a passo, que mostra para você o resultado, onde ele tem acesso apenas à sua foto, ao seu nome e a informação se você tem ou não direito a trabalhar no Reino Unido. E como você faz para atualizar os seus dados pessoais no Estatuto? Da mesma forma, você vai acessar um link. Quando você renovar o seu passaporte ou cartão de cidadão, mudar de morada, número de telefone, e-mail, nome, você precisa atualizar essas informações nos dados do sistema. Você vai seguir as instruções do link que está nesse slide, que será enviado depois para vocês. Porém, existem algumas exceções. É imperativo você atualizar a informação associada ao seu status. Se você não fizer, a sua candidatura terá sempre os dados dos seus documentos antigos. Então, para atualizar os seus dados pessoais, você vai aceder à página virtual do governo e vai seguir as instruções na tela. E caso você precise de ajuda, sinta-se à vontade para falar conosco diretamente e em total sigilo depois dessa sessão. Você pode acessar o nosso site www.settled.org.uk para você se orientar com as informações necessárias, e você também pode escrever para nos solicitar ajuda em português no e-mail advice@settled.org.uk ou acessar o nosso grupo de Facebook de Settled para falantes da língua portuguesa. E o link também será disponibilizado para vocês posteriormente por e-mail. E é isso, muito obrigado. E agora eu devolvo a palavra para a Neide. Muito obrigada, Ricardo. Foi muito esclarecedor. Espero que os nossos participantes também tenham se sentido bastante esclarecidos em relação ao, por exemplo, trazerem os familiares e mesmo citando aquilo que o Cônsul-Geral já sublinhou, a importância para que todos submetam as suas candidaturas até ao dia 30 de junho. É absolutamente crucial esta data. Se precisarem de apoio, obviamente estamos cá para vos apoiar. O Consulado-Geral também está à disposição, como vocês perceberam, pela intervenção do Sr. Cônsul-Geral, e, portanto, estamos aqui para vocês. Agora, neste momento, o que eu vou fazer é convidar, portanto, o meu colega, o Ricardo, e o Cônsul-Geral, Dr. Jorge Cruz, para que juntos possamos responder algumas das questões que foram colocadas pelos nossos participantes por e-mail, portanto, antes da sessão. Eu vou passar a ler algumas das perguntas.
Portanto, a primeira questão que nos foi colocada é: os meus filhos também precisam de aplicar? Partimos do pressuposto que a sessão é sobre o Youth Settlement Scheme, portanto, a participante quer saber se os filhos precisam de participar. O Cônsul-Geral já anteriormente referiu-se sobre isto. No entanto, eu convido novamente o Sr. Cônsul-Geral se gostaria de dar algum contributo novamente adicional a esta pergunta. Neide, muito obrigado. Tenho gosto em sublinhar uma outra nota. Antes disso, quero agradecer ao Ricardo a notável apresentação, cristalina, eu diria, e, portanto, francamente esclarecedora. No que diz respeito a esta pergunta, se os menores, se as crianças deverão submeter candidatura no âmbito do Youth Settlement Scheme, no meu comentário introdutório mencionei esta questão. E, portanto, aqui importa ser redundante. A resposta é inequivocamente sim. As crianças têm, os menores têm de, através dos seus pais, submeter uma candidatura no âmbito do Youth Settlement Scheme. Há aqui umas dúvidas que eu posso partilhar convosco no âmbito da experiência que cotidianamente colhemos aqui no consulado. Por exemplo, nós constatamos que há alguns pais que vêm ter connosco por uma outra razão e aos quais nós perguntamos, então, como está a sua situação perante o Youth Settlement Scheme? E as pessoas dizem, bom, nós, pais, já temos a situação regularizada e pronto. Mas nós vimos que eles vêm acompanhados por crianças e nós perguntamos, então e as suas crianças? Não, as crianças não precisam. Ou então dizem, mas as crianças precisam. E nós aí esclarecemos, fazemos uma pedagogia dizendo, com certeza, as crianças também precisam. Portanto, é absolutamente inequívoco que os menores têm que ter uma candidatura. Os pais têm que tratar disso. Bem, agora, algumas vezes somos confrontados com uma perplexidade da parte dos pais que é expressa da seguinte forma: mas eles não precisam porque eles nasceram no Reino Unido, eles são ingleses. Bom, isto não é inteiramente verdade. A primeira necessidade é, de facto, averiguar em que medida é que a criança, tendo nascido no Reino Unido, é ou não britânica. Mesmo tendo sido registada no notário local, no equivalente à conservatória de registro civil local, no council, e tendo um birth certificate, isto não significa que a criança, o jovem, seja cidadão britânico. Bom, não sendo, ele tem que ser, a criança tem que ser registada no consulado como portuguesa. É absolutamente crítico que o façam. Depois desse registro, então, terá acesso a um cartão de cidadão. E a partir daí, os pais podem, então, instruir a candidatura. Pronto. Isto é absolutamente fundamental que esteja claro. Portanto, eu diria, a circunstância de um menor ter nascido no Reino Unido não significa automaticamente que seja britânico. Ponto número 1. Ponto número 2. A circunstância dos pais terem obtido uma autorização de residência, seja temporária, pre-settled status, seja definitiva, settled status, isso não é automaticamente transferido para as crianças e, atenção, o prazo é igual para todos, até dia 30 de junho, o que significa que temos todos que agir com prontidão. É absolutamente fundamental que a candidatura destas crianças seja instruída, seja submetida até dia 30 de junho próximo. Ainda temos cerca de 40 dias, portanto, ainda há tempo para isso. Insisto que há informação detalhada, desenvolvida, na página virtual do Consulado, pelo que convido à sua leitura. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Cônsul-Geral, pelo seu contributo. Gostaria também de adicionar que a Settle, nós também temos folhetos informativos. Caso necessitem de mais informação, podem entrar em contacto por e-mail ou através da nossa página do website ou através do nosso grupo de Facebook. Portanto, temos uma nova questão, também colocada por um dos nossos participantes, que é:
Eu tenho um cartão de papel azul que diz que eu sou residente permanente no Reino Unido. Também preciso fazer uma aplicação. Nesta questão, eu vou convidar o Sr. Cônsul-Geral de Portugal e Manchester, o Sr. Dr. Jorge Cruz, se gostaria de dar-nos um contributo, por favor. Sim, portanto, esse documento existe, nós temos conhecimento disso, é um documento antigo, esse documento foi emitido, digamos, no âmbito da legislação europeia, e, portanto, esse enquadramento jurídico que levou à emissão do documento deixou de ser válido, portanto, a resposta é os cidadãos detentores deste documento terão de submeter a sua candidatura. Muito obrigado. Muito obrigada. Portanto, vamos aguardar pela próxima. Estou a viver no Reino Unido por 40 anos. Estou casada com um cidadão britânico há 30 anos. Preciso aplicar também? Eu vou perguntar ao meu colega Ricardo se pode dar o seu contributo nesta pergunta. Claro, vamos lá. Nesse cenário, né, com essa pergunta que a gente recebeu, existem algumas questões que a gente precisa fazer para poder dar a resposta correta. A pessoa não precisaria aplicar apenas se ela já for uma cidadã britânica, se ela já tiver a cidadania britânica. Se esse não for o caso, independente de já estar vivendo no Reino Unido por 40 anos, vai ser necessário sim aplicar. E aí, isso também tem que respeitar a data limite do dia 30 de junho de 2021. E para isso, essa pessoa precisaria apresentar um documento de identificação válido, um e-mail, um número de telemóvel, se possível, National Insurance Number, ou comprovante de morada dos últimos 5 anos, né? Mesmo ela estando vindo aqui por 40 anos, como ela teria o direito ao settled status, ela só aos últimos 5, não precisa comprovar todos os 40 anos. E um exemplo desse comprovativo, como eu já mencionei, poderia ser, por exemplo, as últimas 5 faturas do Council Tax. Vamos para a próxima pergunta, Neide. Claro, com certeza. Eu vou só sublinhar para aquelas pessoas que estão a mandar mensagem que têm perguntas, novamente, usem a caixa de questões, portanto, perguntas e questões. Notamos que estão a usar o chat, usem a caixa de perguntas e respostas. Portanto, a próxima pergunta. Pergunta número 4. Eu cheguei aqui no final de dezembro de 2020. Qual é o comprovativo de morada que eu devo usar? Ricardo, podes dar o teu contributo nesta pergunta, por favor? Essa pergunta também é bastante comum, porque é necessário apresentar para o processo de status, os recomendados são comprovantes dos últimos 3 meses, pelo menos. Mas uma pessoa que chegou no final de dezembro, muito próximo ao limite, exemplos do que ela poderia apresentar seriam as passagens aéreas, carimbo no passaporte, estadia em hotéis aqui no Reino Unido, extratos bancários, contas de energia, água, gás, telefone, entre outras. A lista completa também pode ser encontrada no site do governo britânico, que a gente disponibilizará posteriormente para vocês. O importante é você ter alguma dessas evidências para comprovar a sua entrada, né, que você esteve aqui no Reino Unido antes do dia 31 de dezembro de 2020. É isso. Muito obrigada. Vamos para a próxima. Próxima pergunta. Portanto, temos, eu não tenho um National Insurance Number, que é o número de identificação fiscal, o mais equivalente para nós portugueses. Posso fazer a aplicação mesmo assim? Que evidência eu devo apresentar? Vou ir ao Ricardo. Claro. Então, é muito parecido com a pergunta anterior, é uma dúvida também muito comum, porque como a gente já explicou, informar o National Insurance Number não é obrigatório, é opcional. Ele ajuda, porque a partir desse número
o sistema do governo é capaz de buscar informações sobre você e já determinar automaticamente o tempo que você está aqui, mas caso você não tenha, você pode substituir pelos comprovativos de morada que eu citei na resposta anterior, que seriam, por exemplo, as faturas do Consul Tax, né, contas de energia, água, gás, telefone, entre outras correspondências que você receba do DVLA, do NHS, do GP e coisas assim. Vamos para a próxima. Obrigada. Próxima pergunta. A minha mãe já está muito idosa e não tem comprovativo de morada de 5 anos. O que posso fazer? O Ricardo vai responder a esta questão. Poderia ser ou National Insurance Number, se ela tem alguma correspondência do GP, se ela foi a consultas médicas, né, ou alguma correspondência bancária que ela tenha recebido, isso também pode ser apresentado como comprovativo de morada. Próxima pergunta. Eu posso aplicar com um documento de identificação já expirado? Para esta questão, eu vou convidar o Cônsul-Geral para que possa dar o seu contributo na resposta dos nossos participantes. Neide, muito obrigado. Portanto, aqui o meu objetivo é retirar inquietação, não é? E a resposta é sim. A circunstância de o cidadão ter um documento caducado não é impeditivo da submissão de candidatura no âmbito do Youth Settlement Scheme. Eu vou dar aqui uma pequena nota de contextualização e depois entrarei no detalhe. Bom, o governo português, consciente das limitações que os serviços públicos portugueses sofreriam com a situação de emergência sanitária provocada pela pandemia, decidiram, para facilitar, que seria útil para todos fixar uma data a partir da qual se decidiria, através de diploma legal, estender a validade de documentos caducados. E então, decidiu fixar-se a data de 24 de fevereiro de 2020. Este é um ponto fundamental para eu estruturar a minha resposta. Portanto, os cidadãos que tenham o seu cartão de cidadão caducado em qualquer momento, a partir de 24 de fevereiro de 2020, não estão impedidos, por essa razão, de submeter a candidatura. Porquê? Porque as autoridades portuguesas decidiram que a validade desses documentos, que de facto se encontram caducados, é, por lei, estendida até dia 31 de dezembro de 2021. Portanto, esta informação facilita que um cidadão que tenha o seu documento caducado desde 24 de fevereiro possa submeter a candidatura. Esta informação foi transmitida às autoridades britânicas, portanto, as autoridades britânicas têm conhecimento disto. Bom, então o que é que se passa? Um cidadão que tenha um documento caducado desde 24 de fevereiro de 2020 vai submeter a sua candidatura da mesma forma que um cidadão que tenha os seus documentos válidos o fará, isto é, vai preencher o formulário eletrónico e depois, mais tarde, vai enviar o seu cartão de cidadão por correio. Bom, para ajudar este processo, o consulado, tanto o Consulado-Geral em Manchester como o Consulado-Geral em Londres, disponibilizam na sua página um documento em PDF assinado por mim, neste caso, no que diz respeito ao Consulado-Geral em Manchester, que atesta justamente isto que eu estou a dizer. Portanto, o documento está chancelado, diz República Portuguesa, Ministério dos Negócios Estrangeiros, e depois em inglês diz que, e eu vou fazer uma tradução literal, o Consulado-Geral de Portugal em Manchester confirma que, no âmbito da legislação portuguesa que aqui é citada, foi decidido a prorrogação excepcional e temporária de uma medida
pelas circunstâncias sanitárias que nós conhecemos e, portanto, o cartão de cidadão que neste momento o cidadão está a enviar caducado tem a sua validade prorrogada até dia 31 de dezembro. Portanto, 2 momentos. O cidadão com o seu cartão caducado, cartão de cidadão caducado desde 24 de fevereiro de 2020, preenche online a sua candidatura, mas vai ter que enviar o cartão de cidadão caducado acompanhado deste formulário. Este formulário é um fator facilitador, quer dizer, é importante, mas não é crítico. É importante, mas não é crítico. Mas eu recomendo que seja retirado da nossa página e que acompanhe o envio do cartão de cidadão, enfim, por via postal. Isto para os cidadãos cuja caducidade do documento, neste caso, documento de identificação civil, o cartão de cidadão, tenha ocorrido depois de 24 de fevereiro de 2020. Bom, para os cidadãos cujo documento de identificação civil, ou seja, o cartão de cidadão, tenha caducado antes de 24 de fevereiro de 2020, há também uma solução. O cidadão terá de contatar o European Union Settlement Scheme Resolution Center e solicitar o envio do formulário em papel. Portanto, a possibilidade de submeter uma candidatura não está, portanto, comprometida pela circunstância de ser, digamos, titular de um documento caducado. Há aqui, então, que reter esta diferença. Se eu for, eu em abstrato, cidadão titular de um documento caducado desde 24 de fevereiro de 2020, então farei como disse, submeto a minha candidatura online e depois, no segundo momento, envio o cartão de cidadão caducado acompanhado do documento da declaração, se quiserem, que poderão retirar da página do consulado. Para os cidadãos titulares de cartão de cidadão caducado antes de 24 de fevereiro de 2020, também existe uma solução. Então, essa solução passa por contatar o European Union Settlement Scheme Resolution Center, cujas coordenadas eu vou dar de seguida, e solicitar um formulário em papel. Bom, os números de telefone, que eu agora vou ler de um cartaz que nós temos aqui, são o seguinte: 0300 123 7379, o EU Settlement Resolution Center, e também, como alternativa, contatar a linha Brexit, Centro de Atendimento Consular Reino Unido, que funciona em Lisboa, mas que tem um número de telefone britânico, que é o seguinte: 020 34 333 624. Em qualquer circunstância, se não tiverem conseguido reter o número telefónico que dei, toda esta informação está disponível na página virtual do consulado. E nós estamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Consul-Geral por esta pequena intervenção muito esclarecedora. Portanto, a caducidade dos documentos não é, pelo que foi dito, não é impedimento para que submetam as vossas candidaturas. Portanto, não se esqueçam do prazo, que é muito importante e que nós não, portanto, temos que reiterar, dia 30 de junho de 2021. É muito importante. Portanto, eu vou pedir ao Ricardo para que passe a próxima pergunta para mim, por favor. Eu tenho pre-settled status e renovei o meu passaporte recentemente. O que devo fazer? O Ricardo vai responder a esta questão. Eu tinha esquecido de desmutar o meu microfone. Isso se enquadra naquele trecho que eu expliquei durante a apresentação sobre a importância de você manter atualizados os seus dados. Então, se você renovou o seu passaporte, você pode acessar o sistema da aplicação e fazer a atualização dos seus dados. Além disso,
Eu acredito que o cônsul-geral, o Dr. Jorge, também tem algumas considerações complementares para fazer sobre esse tema. Dr. Jorge? Sim, desculpe, apenas um detalhe no sentido também de tranquilizar as pessoas. É importante que, quando se renova o passaporte, se retenham os elementos do passaporte anterior. E, portanto, nós aí facilitamos. A pessoa, o cidadão dirige-se aqui ao consulado e nós, com todo o gosto, facultamos uma fotocópia do passaporte antigo. Portanto, por uma questão de prudência, por uma questão de conveniência, é sensato, é prudente, é recomendável que se retenha os elementos do passaporte antigo. Nós, por lei, somos obrigados a ficar com o passaporte caducado, mas, obviamente, sensíveis à necessidade de o cidadão ter alguma prova desse documento antigo e que nós, por lei, somos obrigados a reter, nós, obviamente, facilitaremos, com o maior gosto, uma fotocópia do passaporte antigo. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigada. Eu tenho pre-settled status e preciso viajar para fora do Reino Unido durante o verão por alguns meses. Devo apresentar algum documento em papel para provar o meu status? Posso ter problemas ao regressar? O Ricardo irá responder a esta questão. Isso. Bom, a resposta simples para essa pergunta é não. Você não é obrigado a trazer consigo nenhum documento, nenhum documento impresso, nenhum papel, para comprovar o seu pre-settled status. Contudo, nós da Settled recomendamos que você imprima e sempre carregue consigo uma cópia da carta que você vai receber, confirmando o seu pre-settled ou seu settled status. Apenas porque durante os procedimentos imigratórios nos aeroportos, isso pode facilitar a sua entrada no país, mas não quer dizer que seja obrigatório, é só uma recomendação para fazer com que você economize tempo. Obrigada. Como eu comprovo o meu status para a minha entidade empregadora? Preciso imprimir a carta que recebi? O Ricardo vai esclarecer-nos. Vamos lá, uma outra pergunta bastante comum, e a gente também já mencionou aqui em algumas das perguntas anteriores, e você não tem um documento físico para comprovar o seu status, então você não vai receber nenhum cartão, né, nenhum documento físico, você tem apenas comprovativos digitais para isso. E aí você segue aquele procedimento que eu expliquei durante a apresentação, que é você acessar o sistema do governo britânico, e aí ele vai gerar para você um código compartilhável, que você vai fornecer para a sua entidade empregadora, ou para o banco, ou para quem quer que seja necessário você comprovar o seu status, e com esse código de compartilhamento, que vai ter uma duração de 30 dias, essa pessoa para quem você fornecer o código vai ter como confirmar o seu status ou não, como visualizar isso. Vai ter acesso apenas à sua foto, ao seu nome, e a se você tem ou não o direito de trabalhar aqui, por exemplo. Ela não vai ter acesso às suas demais informações pessoais. Obrigada. Eu tenho o pre-settled status. Em setembro de 2021, completarei 5 anos de residência no Reino Unido. O meu estatuto será alterado automaticamente para settled status ou preciso fazer alguma coisa? O Ricardo irá responder à nossa questão. Sim. O seu estatuto não vai ser convertido automaticamente. Então, vai ser necessário você fazer a aplicação para o seu settled status, sim. E você pode fazer a aplicação para o settled status assim que você completar 5 anos. Essa questão das datas também, às vezes, ela é um pouco confusa. Porque você pode já estar residindo no Reino Unido, por exemplo, há 1 ano, há 2 anos,
e quando você fizer a sua aplicação para o pre-settled. E quando você receber a confirmação do pre-settled, você vai ter daquela data até 5 anos adiante a duração do seu pre-settled. Mas você vai completar 5 anos de residência no Reino Unido antes do seu pre-settled expirar. Provavelmente no segundo ou no terceiro ano do seu pre-settled. Então, assim que você completar 5 anos de residência no Reino Unido, você já pode aplicar para o settled, independente do seu pre-settled ainda estar válido ou não. Então, você pode fazer essa aplicação antes. O importante é que você faça a aplicação para o settled status antes do seu pre-settled expirar. Porque se o seu pre-settled expirar e você não tiver feito a aplicação para o settled, aí você pode ter problemas para você conseguir continuar residindo no Reino Unido legalmente. Obrigada. Nós somos um casal de aposentados residentes em Portugal e a nossa única filha vive em Londres. Estamos a planejar viver com ela em 2021. Temos de aplicar para um visto? Ricardo, podes esclarecer essa questão da nossa participante? Claro, vamos lá. Os membros da família que sejam dependentes, eles podem aplicar para o EU Settlement Scheme, sim. Eles vão aplicar para o EU Settlement Scheme o Family Permit. Neste caso, porque esses membros familiares, esse casal, né, os pais da filha que vive em Londres, eles são portugueses. Então, por serem cidadãos europeus, eles se enquadram nessa regra. Eles vão aplicar para o Family Permit de fora do Reino Unido. E você pode se juntar a eles desde que você comprove que você depende deles financeiramente. E isso inclui também membros da família que tenham sido adotados, não apenas para filhos biológicos, adotados nos termos válidos aqui na legislação britânica. Ricardo, nós recebemos também questões de outros participantes que, nomeadamente, querem trazer outros familiares que não são cidadãos europeus. Tivemos uma questão de uma senhora que pretende trazer a mãe de nacionalidade santomense e um cidadão que pretende trazer a companheira e os filhos. O que é que terias a adicionar em relação a estes cenários? Ok. O que muda no caso do familiar não ser europeu é porque o processo de aplicação não vai ser tão simples que você pode fazer apenas através da aplicação do telemóvel. Porque aí essas pessoas, por exemplo, que estiverem em São Tomé, elas vão precisar iniciar o processo de aplicação para o Family Permit online. Em seguida, elas vão ser direcionadas para fazer um agendamento no seu país de origem, no caso em São Tomé, para fazer a coleta biométrica. E aí é preciso verificar se aquele país tem uma dessas empresas credenciadas para fazer a coleta biométrica, que seria fotografia e as impressões digitais. Eu sei que alguns países não têm isso, então às vezes a pessoa precisa ser direcionada a um país vizinho, mas havendo isso, né, essas informações vão aparecer durante o processo de aplicação, você vai precisar fazer a coleta, né, da biometria, e aí, na sequência, enviar a documentação que comprove o seu vínculo com o familiar europeu que estiver vivendo aqui. Então, é basicamente a diferença principal entre se essas pessoas também fossem cidadãos europeus, ela poderia já usar o passaporte e escanear o passaporte utilizando o telemóvel. Não sendo cidadão europeu, nesse caso são de São Tomé, precisam se dirigir a um desses postos em São Tomé para fazer a coleta biométrica lá. E em relação ao cidadão que gostaria de trazer a companheira e os filhos, o que é que tu poderias adicionar em relação a este cenário? No caso da companheira, as comprovações necessárias são as mesmas que a gente tem para o caso de familiares europeus, ou seja, esse relacionamento precisa ter sido iniciado antes do dia 31 de dezembro de 2020, né? Não pode ter sido um relacionamento que se iniciou esse ano, por exemplo.
Então, eles precisam comprovar esse vínculo, seja através de uma certidão de casamento, uma certidão de matrimônio, e se for uma união estável, aí existem outras particularidades que a gente vai precisar analisar, né, de se é um relacionamento informal ou não. Se for uma união estável, né, eu não sei se em São Tomé eles reconhecem esse tipo de união além do casamento, mas alguns países reconhecem. Se não for esse o caso também, se for só um relacionamento informal, aí eles precisam reunir comprovativos de que o relacionamento existiu. E aí tem diferentes formas de você fazer essa comprovação, seja comprovando que a pessoa que está aqui no Reino Unido enviou dinheiro para sua companheira em São Tomé, né? Ou seja, para comprovar essa dependência financeira, são maneiras de você comprovar que havia esse vínculo, que havia essa relação. E com relação ao filho, a dependência já é presumida, então não é necessário comprovar a dependência, ele vai precisar apenas comprovar que existe a relação de pai e filho, por exemplo, submetendo uma certidão de nascimento. Muito Certo? obrigada. Obrigada. Então, ficamos esclarecidos em relação à reunificação familiar. A minha esposa e eu nos mudamos para o Reino Unido em novembro de 2020. Nosso filho, que tem 17 anos, está a terminar a escola em Portugal e se juntará a nós em julho de 2021. O que ele precisará de fazer? Ele pode vir e aplicar do Reino Unido? Então, vamos lá. É um caso parecido com esse que a gente discutiu anteriormente, né, da pergunta que a gente recebeu dessa família de São Tomé. Se os pais desse casal em questão, eles já possuírem o pré-settled status ou settled status, os filhos menores podem aplicar para se reunir com eles aqui, ou os filhos maiores, desde que sejam dependentes. No caso dessa pessoa, eles estão nos dizendo que esse filho tem 17 anos, então ele já está coberto, né, pela regra, ele pode se reunir sim, porém, ele precisa aplicar de fora do Reino Unido e depois vir para cá assim que ele receber o Family Permit. Se ele, porventura, vier para o Reino Unido com o visto de turista, ele não vai poder aplicar para o pre-settled status aqui. Esse é um detalhe bastante importante de salientar. Então, seja o filho, sejam os pais, seja a esposa, o marido que está fora do Reino Unido, ela precisa aplicar de fora do Reino Unido primeiro, e assim que o Family Permit for concedido, aí ela vai usar o Family Permit para conseguir entrar no Reino Unido. E esse Family Permit tem uma duração de 6 meses, e assim que a pessoa entrar no Reino Unido, ela vai ter 3 meses para fazer a aplicação para o pre-settled status. Obrigada. Vamos para a próxima. Eu ouvi dizer que posso reaplicar para o pre-settled status. Poderia-me explicar como isso funciona? Poderia explicar, Ricardo? Vamos lá. As pessoas que têm o pre-settled status, elas devem ficar atentas às regras de ausência. Se elas ficarem ausentes do Reino Unido por mais de 6 meses, em qualquer período de 12 meses, ao longo dos 5 anos que são necessários, né, para você se qualificar para o settled status, isso vai encerrar a sua continuidade de residência, que ela é necessária caso você queira ficar aqui definitivamente. Contudo, se você retornar ao Reino Unido, mesmo que você tenha ficado um longo período ausente, mas esse seu retorno aconteceu antes do dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, antes do fim do período, né, do acordo Brexit, então você pode fazer uma nova aplicação. Porque vamos supor que você tenha feito uma aplicação no passado, e aí você ficou mais de 6 meses fora. Então você quebrou o seu período de continuidade, você teoricamente perdeu o direito ao pre-settled. Mas se o seu retorno tiver acontecido antes do final de 2020, antes do dia 31 de dezembro, você pode fazer uma nova aplicação e aí seguindo as mesmas regras que a gente já viu nos casos anteriores, né? Mas nesse caso vai ser necessário enviar a comprovação de que você esteve de volta antes do dia 31 de dezembro, seja com as passagens aéreas, com
algum extrato bancário, alguma comprovação, alguma correspondência que você tenha recebido aqui, para ter as evidências de que você retornou e que você não quebrou novamente esse período de residência contínua. Obrigada. Quanto tempo posso ficar ausente do Reino Unido sem perder o meu pre-settled status? São 180 dias ou 2 anos? O Ricardo vai responder à nossa questão. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta complexa, né? Ela tem múltiplas interpretações, mas vamos tentar esclarecer aqui para vocês. Você pode ficar fora do Reino Unido por até 2 anos, sem você perder o seu pre-settled status. O seu pre-settled status ele vai ser válido por 5 anos, a partir da data que ele for concedido. Se você ficar fora do Reino Unido por no máximo 2 anos consecutivos, você vai poder retornar ao Reino Unido e continuar com seu pre-settled status e permanecer aqui até que o seu status expire, ou seja, 5 anos após a data que ele foi concedido. No entanto, é realmente importante observar que se você deixar o Reino Unido por mais de 6 meses, em qualquer período de 12 meses, conforme eu expliquei com aquela imagem, né, durante a minha apresentação inicial, o seu período de residência contínua ele vai ser quebrado. Então, embora você não perca o seu pre-settled status, você vai perder o direito de se candidatar ao settled status ao final dos 5 anos, porque você quebrou esse período de residência contínua. Então, é aí que está a diferença. Se você ficar mais de 6 meses ausente, você ainda pode continuar aqui até que a validade do seu pre-settled status seja encerrada. Mas você não vai conseguir aplicar para o settled status e poder continuar no Reino Unido definitivamente depois. Então essa é que é a única diferença. E por isso que é importante que você não quebre essa sua permanência contínua de 6 meses a cada intervalo, a qualquer período de 12 meses, se a sua intenção for continuar vivendo no Reino Unido depois dos seus primeiros 5 anos com o pre-settled status. Muito obrigada. Como eu devo calcular as ausências? Isso é um cálculo anual? Ricardo, podes responder à questão da nossa participante, ou do nosso participante, por favor? Vamos lá. O cálculo das ausências é um assunto complexo. Vamos tentar ilustrar aqui com uma outra representação gráfica. Como eu expliquei, você tem direito a uma ausência de até 6 meses, que não precisam necessariamente ser consecutivos. Então, por exemplo, você pode... Acabou de ser concedido o seu pre-settled status agora no mês de abril. E aí você vai em junho e você vai viajar de férias e você vai ficar 1 mês fora. E isso já vai contabilizar o seu primeiro mês ausente. Aí você retornou e você ficou mais 3 meses no Reino Unido e depois, por algum outro motivo, sei lá, você vai tirar um novo período de férias, você vai passar mais 1 mês fora. Então você vai somar o segundo mês consecutivo. Aliás, você vai somar o segundo mês ausente, ainda que não consecutivo. Se a gente for estabelecer uma linha temporal, entre o momento que foi concedido o pre-settled status, a sua primeira ausência e a segunda, a gente ainda não tem um intervalo de meses, mas eu já tenho aí 2 meses de ausência. Então, se a gente for projetar 12 meses para frente, significa que eu teria até mais 4 meses para não quebrar esses 6 meses durante essa janela de 12 meses que eu tenho. Só que essa janela, ela é móvel. Significa que se eu ficar movimentando, né, ao longo do tempo, essa régua imaginária de 12 meses, nunca vai poder aparecer, como no exemplo aqui da imagem, 6 meses, ainda que não sejam consecutivos, onde eu estive ausente do Reino Unido. Então esse é um exemplo, por exemplo, onde a residência contínua foi quebrada, porque a pessoa esteve ausente no mês 7 e no mês 8 desse primeiro ano, e depois ela esteve ausente em dezembro, ainda do ano 1 em análise, né, que seria aqui o finalzinho de 2019.
não, é o 12º mês, e o 13º, 14º, 15º e 16º. Então perceba que essa janela de 12 meses, ela está sendo considerada do 7º mês em diante, né? O 7º mês, imaginando os 5 anos de permanência da pessoa. Então, aqui a gente já encontrou, em uma janela de 12 meses, a gente encontrou uma ausência de 7. Então, aqui já aconteceu uma quebra. Mesmo que se você for olhar as ausências continuamente, elas não foram de 6 meses consecutivos. Mas eu encontrei uma janela de 12 meses, onde dentro dessa janela haviam ausências superiores a 180 dias. Então é com isso que as pessoas precisam ficar atentas na hora de calcular as suas ausências. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. De facto, é uma pergunta complexa, mas obviamente se os nossos participantes tiverem questões específicas relacionadas à sua situação pessoal, podem sempre contactar-nos por e-mail e nós iremos esclarecer. Uhum. A próxima pergunta: o que acontece se eu estiver matriculado numa universidade britânica, porém a seguir os estudos remotamente em Portugal? Ricardo, podes ajudar os nossos estudantes que estiverem a participar hoje desta sessão? Vamos lá. No momento, é importante ficarmos atentos que as orientações relacionadas a ausências e como elas vão afetar a sua continuidade aqui, elas têm sido revistas, né? Então, são informações que você precisa estar sempre acompanhando as atualizações. De qualquer maneira, a ausência de 6 meses, nesse momento, por exemplo, de pandemia, e existem algumas outras situações consideradas excepcionais que permitem que você esteja ausente do Reino Unido por mais de 6 meses, mas não mais do que 12. Então, lembra, como eu tinha explicado, você vai perder o seu pre-settled status se você ficar ausente do Reino Unido por mais de 2 anos. E você vai quebrar a sua residência contínua se você ficar ausente por mais de 6 meses, mas existem algumas situações excepcionais, e uma dessas situações excepcionais é para estudos. Então, no caso de você estar fora do Reino Unido para estudar, você pode ficar fora por até 12 meses e ainda assim não quebrar o seu período de residência contínua. Então, nesse caso, né, dessa pessoa que está matriculada numa universidade britânica, ela pode seguir os estudos remotamente de Portugal, mas ficar atento para que este período em que ela estiver em Portugal estudando não seja superior a 12 meses. Porque se ele for superior a 12 meses, aí essa pessoa vai quebrar a continuidade de residência e vai ter dificuldades para manter o seu status legal aqui quando retornar ao Reino Unido. Muito obrigada. A nossa última pergunta. Os estejam esclarecidos. E a nossa última questão, temos: depois de ter o pre-settled status, posso voltar a residir no exterior? Quanto tempo posso ficar ausente sem afetar o meu status? Eu preciso de voltar a residir para reiniciar a contagem de tempo das minhas ausências. Portanto, temos aqui um coletivo de questões que o Ricardo vai responder ao nosso participante ou à nossa participante. Vamos lá. Assim que você tiver o settled status, que é a sua residência definitiva, você não vai perder o seu status, né? Você pode ficar até 5 anos ausente do Reino Unido sem você perder o seu status. Agora, o reinício da contagem do seu relógio, para isso acontecer, você basta estar de volta no Reino Unido por apenas um dia, né, completo, por 24 horas. Isso já é o suficiente para você reiniciar a contagem de tempo. Mas, obviamente, se você apenas voltar e ficar apenas um dia e sair de novo, você não vai, né, ter, de fato, residido, né, para efeito de contabilização de tempo. Agora, quanto tempo você pode ficar ausente sem afetar o seu status? Se o seu status for o settled status, você pode ficar até 5 anos. Se o seu status for o pré-settled, você pode ficar até 2. Mas reforçando que, apesar de você poder ficar até 2 anos ausente, se você ficar mais de 6, você depois não vai conseguir aplicar para o settled status. Essa é a única diferença.
É isso. Obrigada, muito obrigada novamente por esclareceres. Esperamos que este evento tenha esclarecido algumas das vossas dúvidas. Gostaria de solicitar-vos que partilhassem algumas das questões que possam ter, que pensem que a Settle deveria abordar ou esclarecer, enviando um e-mail para advice@settle.org.uk ou contactando o nosso grupo português no Facebook. Se procurarem por Settle Portuguese Forum, irão encontrar certamente os nossos serviços. Gostaria de, antes de concluir, convidar o Cônsul-Geral, se gostaria de adicionar algumas últimas palavras sobre a sessão e sobre o trabalho que o Consulado tem feito. Se gostaria de adicionar algo antes de terminarmos a sessão. Muito obrigado. Uma palavra só de agradecimento. De facto, uma palavra de agradecimento à Cristina Tegolo, ao Ricardo, à Neide e aos outros voluntários da Settled que, de forma tão profissional, prepararam esta sessão de esclarecimento. Esta sessão de esclarecimento foi muito oportuna. Nós estamos 40 e poucos dias do final do período de graça e, portanto, ainda temos tempo de submeter candidaturas. É absolutamente crítico que as pessoas o façam até esta data, 30 de junho. E a expectativa que o Consulado-Geral em Manchester e o Consulado-Geral em Londres e a estrutura diplomática e consular portuguesa no Reino Unido têm é que as pessoas tenham consciência da necessidade imperativa de respeitar esta data. Todos aqueles que depois de 30 de junho não tiverem tido a oportunidade de submeter uma candidatura, terão de apresentar, digamos, evidência robusta que possa persuadir as autoridades britânicas das razões pelas quais não submeteram a candidatura. Isso já depende, já introduz aqui um fator de discricionariedade da parte das autoridades britânicas, que não é garantia que é uma candidatura submetida depois, uma candidatura, enfim, que as explicações dadas depois desta data sejam acolhidas. Portanto, por uma questão de prudência, eu recomendo vivamente a que se haja com a maior prontidão, no sentido de fazer tudo o que estiver ao alcance dos cidadãos para submeterem uma candidatura até 30 de junho de 2021, ou seja, nos próximos 40 e poucos dias. Os meus renovados agradecimentos aos cidadãos que nos acompanharam nesta sessão de esclarecimento e a toda a equipa da Settled, bem como também ao André Porteiro Ferreira, aqui do Consulado em Manchester, que assegurou todo o trabalho preparatório e de ligação com a Settled. Os meus agradecimentos. Muito obrigada, Sr. Cônsul-Geral. Eu gostaria de vos informar que, se registaram através da Eventbrite, na próxima semana receberão um e-mail com a gravação em vídeo desta sessão de esclarecimentos e outras informações úteis. Gostaria ainda de vos recordar que a Settle é uma organização de caridade que apoia os mais vulneráveis e que os nossos serviços são completamente gratuitos. Se estiverem satisfeitos com o nosso trabalho e quiserem apoiá-lo, podem fazê-lo através de um donativo, através do nosso website, que é o www.settled.org.uk. Por fim, gostaria de agradecer a todos por terem participado neste evento e agradecer também as nossas colaboradoras, a Lara e a Catarina, que responderam algumas das questões, a toda a equipa da Settle. Gostaria também de agradecer ao Ricardo, que fez uma apresentação muito esclarecedora. Muito obrigada, Ricardo. Agradecer ao Cônsul-Geral, Dr. Jorge Cruz, pela sua intervenção, pela sua prontidão e disponibilidade em colaborar e esclarecer todos os cidadãos portugueses. Muito obrigada. Ao Dr. André Porteiro
André Ferreira, por ter apoiado e por ter organizado este evento. Gostaria também de agradecer o apoio e a contribuição de um ex-membro também da Settle, cujo apoio foi essencial por questões de trabalho, nos deixou, o Gonçalo Pialho. Gostaria de agradecer, portanto, a todos, sem exceção, pelo seu empenho, a dedicação, pelo seu tempo, e nós estamos aqui para vos ajudar, esclarecer qualquer outra questão que tenham futuramente. Estamos cá, não estão abandonados, não hesitem em contactar-nos. Muito obrigada e agradeço a todos. Adeus.